Não, eu nunca imaginei estar onde eu tô, trabalhando com o mercado financeiro, mas uma coisa eu tinha muita certeza desde pequeno, que eu queria ganhar dinheiro, né? Então a minha maior motivação quando eu entrei no mercado financeiro foi ganhar dinheiro, foi conquistar a liberdade financeira. E isso veio lá de trás, né? Quando eu nasci no interior de São Paulo, em São José dos Campos, meu pai, engenheiro da aeronáutica, funcionário público, e minha mãe destinou a vida dela a estar cuidando da gente, né? Cuidando de mim e da minha irmã. Quando eu tinha 6 anos de idade, meu pai foi transferido para Natal, Rio Grande do Norte, e aí a gente sempre morou muito bem, sempre estudou nas melhores escolas, né? Só que em determinado momento da minha vida, por volta ali a partir dos 8 anos, mais ou menos 8, 9 anos, né, meus pais entraram numa crise financeira muito grande, que eu até então nunca tinha entendido, né? E essa crise financeira, ela durou basicamente 10 anos, né? Até quase meus 20 anos de idade, talvez, né? Então, o que aconteceu? Eu sempre morei em lugares bons, estudando em escolas boas, só que eu não tinha a condição financeira que aquelas pessoas tinham, né? Então, muitas vezes eu chegava das férias, né, do colégio, os meus coleguinhas tudo tinha feito viagens, tinha ido para o exterior e eu nunca tive oportunidade, né, até o presente momento ali, de conseguir ir para fora do país, ou enfim, fazer essas viagens, ter as coisas que eles tinham, né, os mesmos brinquedos, as mesmas coisas, não tinha, né? Então eu sempre me senti muito o peixe fora d'água ali, né? Eu estava num lugar ali que parecia que não me pertencia, porque o que as pessoas tinham não tinha, parecia que ficava deslocado, sabe? Então aquilo ali começou a me gerar desde pequeno uma vontade muito grande de querer ganhar dinheiro, de tudo aquilo que eu quisesse, eu pudesse ter. Então isso daí acabou me motivando muito ao longo da vida, né? Com 11 anos de idade eu vendia CDzinho, né? CD pirata para os meus coleguinhas do condomínio, para os meus colegas do colégio, né? Depois foi proibido, virou lei, enfim, foi proibido ali, teve a questão da pirataria que foi pega pesada ali, e aí meu pai falou, ó, você já não vai fazer mais isso, né? Meu pai sempre me ensinou muito a fazer o que é correto, o que é o certo, né? Ser honesto e ajudar as pessoas. Então ele sempre ajudou muito as pessoas, por mais que tivessem condições complicadas, sempre ajudou muito as pessoas, eu sempre convivi muito com isso, né? E sempre fui aprendendo muito. E claro, meu pai sempre exigiu muito de mim para que eu conseguisse ter um sucesso, que eu conseguisse ter uma liberdade financeira, que eu conseguisse isso para minha vida, né? Eu lembro que eu era pequenininho, eu perguntava para meu pai, pai, qual que é a profissão que mais dá dinheiro? Aí ele falava, médico. Aí eu falei, pô, então vou ser médico quando eu crescer. Claro que eu nem tentei medicina, né? Porque eu tenho horror só de imaginar, de ter que abrir alguém, sei lá, alguma coisa aí nesse sentido. Só que ao longo da vida foi assim, né? Eu sempre fui convivendo em ambientes de pessoas ricas, mas tendo uma condição que não condizia com a realidade daquelas pessoas. Então, com 16 anos de idade, por exemplo, eu comecei a trabalhar consertando computadores, notebooks, né? Minha mãe até me ajudava a conseguir estar fazendo isso daí. E aí eu tirava o meu dinheirinho lá, eu conseguia comprar uma coisa ou outra. Eu trabalhei como vendedor em algumas feiras de artesanato, né? Eu lembro que eu até ficava com vergonha, assim, porque eu era vendedor lá na feira de artesanato, me fantasiava de árabe, e aí passava meus colegas do colégio, né, passeando pela feira para comprar, e eu lá era o vendedor, e aí isso daí às vezes me causava, digamos assim, um certo constrangimento depois que eu chegava ali no colégio, mas eu entendi que tudo isso foi muito importante para a minha vida, para que eu conseguisse conquistar o que eu tenho hoje. Em 2009, eu decidi que queria fazer ciências da computação. Então estudei, passei no vestibular para a Universidade Federal, né? No meu primeiro semestre lá de ciência da computação desenvolvi um software de banco de dados justamente para o pessoal da feira, né? Para os vendedores da feira conseguirem gerenciar as vendas deles. Quando eu fui na feira lá em 2009, eu já não fui como vendedor, né, das lojinhas, eu fui para vender o meu software e aí fiz
zero vendas, né? Fiquei muito frustrado ali, enfim, mas eu não parei, continuei estudando pra caramba. Depois eu passei para a Justiça Federal do Rio Grande do Norte, né, para trabalhar lá na área de TI, mas aí foi que eu conheci o mercado financeiro. Eu estava assistindo Discovery e aí eu vi um cara que tinha ganhado muito dinheiro com o mercado financeiro, tinha ficado rico, aquilo ali me abriu os olhos, eu falei, caramba, é isso que eu quero fazer. E aí eu comecei a estudar que nem louco, né? Naquela época eu queria ser professor universitário, né, e trabalhar também com desenvolvimento de software, então sempre gostei muito de ensinar, de estar ajudando as pessoas, né? Eu sempre ajudava meus colegas com grupos de estudo e tal, e aí eu conheci o mercado financeiro, aquilo ali me brilhou os olhos, eu comecei a participar do trade ao vivo, que era uma sala, foi a primeira sala de trade ao vivo, né? E aí eu comecei a participar. Em 2012 eu peguei até dinheiro ali emprestado com a minha avó, falei, vó, a gente vai ganhar muito dinheiro, vamos ficar rico, só que eu preciso da ajuda da senhora. E ela foi lá, me ajudou, né, me deu uma grana, e aí eu cometi o erro de comprar tudo em OGX. E aí o OGX começou a afundar, despencar, eu perdendo dinheiro, comecei a ficar maluco ali, desesperado. Aí o que eu comecei a fazer? Day trade para tentar recuperar essa grana. Foi aí que tudo foi por água abaixo, perdi aproximadamente, né, o meu dinheiro que eu tinha juntado, mais o dinheiro da minha avó, perdi aproximadamente 30 mil reais lá naquela época, em 2011 mais ou menos, e aí foi quando eu comecei do zero, eu falei, caramba, eu vou investir da maneira correta, vou comprar ações de boas empresas, né, eu vou pegar esse capital que eu ganho, tanto na renda fixa quanto dessas ações, e eu vou começando a colocar em outras estratégias, que aí foi quando eu conheci o mercado de opções. Eu já conheci um pouquinho o mercado de opções ali com o OGX, comecei a estudar mais o mercado de opções e as estratégias de renda, e aí eu comecei a fazer isso, né, que foi até o início ali do sistema, eu digo que é o início do sistema diamante, quando eu comecei a desenvolver essa técnica, que aí eu conseguia pegar esse ganho, tanto da renda fixa, das ações, e ir alocando nas estratégias com opções, fazer o meu capital rentabilizar cada vez mais, e aí tentava fazer algumas movimentações ali especulativas com dinheiro que era do mercado. E aí, quando dava errado, eu não perdia o meu principal, quando dava certo, eu conseguia fazer o meu capital crescer, e aí, em um pouquinho mais de um ano, eu consegui reaver todo o capital ali que eu tinha perdido. Mas em 2012, o pessoal do Trade ao Vivo, eles me chamaram para tocar as salas ao vivo, né, que eu estava indo muito bem, estava tendo resultado e tal. Na época, o Trade ao Vivo era da Rico, a Rico Corretora tinha comprado o Trade ao Vivo, então o Igor, ele foi lá, me chamou, né, me ligou, falou, vamos trabalhar aqui com a gente. Eu falei, caramba, eu vou ter a possibilidade de fazer minhas operações, vou ganhar um saláriozinho, né, que era um salário pequeno, e ainda vou conseguir ensinar outras pessoas com aquilo que eu acredito, né, que funciona, que as pessoas consigam atingir o sonho delas, que eu estou começando também a construir o meu. E aí foi quando eu saí da faculdade, pedi demissão da Justiça Federal e falei, vou focar aqui no mercado financeiro. E aí foi um processo muito árduo, né? Porque o meu capital não era tão grande assim. Meu salário lá no Trade ao Vivo também não. Então foi um processo que eu fui estudando muito, trabalhando muito, ralando pra caramba para conseguir escalando ali aos poucos. E aí em 2015, o pessoal do Trade ao Vivo saiu, foi para XP. E a Rico chamou a gente diretamente para estar ali com eles, né? Não mais através do Trade ao Vivo, a gente já estava com a Rico, mas não mais através do Trade ao Vivo, mas diretamente com a Rico. E aí foi muito bom, assim, na minha carreira ali, profissional, que eu consegui ir mais vezes para São Paulo. Em 2016 participei do evento ali onde a gente operou na B3, né, onde era o pregão Viva Voz, junto com os clientes, então foi um evento muito legal. E aí em 2016, 2017, a XP comprou a Rico. E aí no finalzinho, né, no 2017 eu comecei a fazer umas palestras pelo Nordeste, junto com a Rico, meu chefe tinha me chamado, e aí no final desse evento, meu chefe virou para mim e falou, Léo, você por acaso iria para São Paulo se a gente chamasse? Eu falei, se a proposta for boa, eu vou. E aí deu um mês, assim, mais ou menos, estava lá em casa, lá em Natal, e aí meu chefe me liga e falou, a gente tem uma proposta para você vir aqui para São Paulo como analista sênior aqui da XP, ver se faz sentido para você, se você topa.
E aí na verdade eu nem pensei tanto, fiz algumas continhas ali, eu falei, cara, quer saber? Eu acho que eu tenho muita chance de crescer lá, de conseguir espalhar mais aí minha mensagem, né, de ganhar mais relevância e vamos embora, eu tô dentro. E aí no final de 2017 eu vim para São Paulo. E aí passei alguns perrengues em São Paulo, né, porque o custo de vida ele é muito diferente. E aí isso daí acabou também pesando bastante. Eu cheguei em São Paulo, eu não conhecia ninguém, não conhecia nada, né? Tava longe da minha família, que eu sempre tive muito próximo, e ainda tinha que estar tendo esse controle financeiro, né? Voltava muito desse flash ali de quando eu era pequeno, de quando eu era mais novo, esses flashes de quando eu era mais novo, de que eu precisava ficar contando dinheiro para estar fazendo as coisas, e aí eu comecei a trabalhar muito. Quando eu estava na XP, tinha a regra de compliance em que a gente não podia fazer nenhuma operação, né? Só conta demo e tal. E eu acabava naquela época fazendo muitas operações de day trade, em sala de day trade. E eu via muita gente morrendo ali no processo, no meio do caminho. Eu acreditava que o mercado de opções era um mercado muito mais consistente, que você conseguia ter recorrência. Então eu comecei a falar mais desse mercado, né? Comecei a ensinar mais as pessoas sobre esse mercado, que eu já estudava lá desde 2012. E aí em 2018 eu fiz o evento no Master Trader, palestrando para mais de 1.000 pessoas, falando um pouquinho lá do mercado de opções. Depois eu fui chamado para palestrar na Expert, né, no evento que o Bill Clinton palestrou também. A Expert é o maior evento do mercado financeiro do mundo. E aí eu falei somente sobre o mercado de opções. Aquilo ganhou muita relevância, muita gente me chamando. E aí eu comecei a me sentir muito mal, na verdade, de estar tocando sala ao vivo. Eu via muita gente trabalhando com day trade, quebrando conta. As pessoas que ganhavam dinheiro ganhavam pouquinho, né? Vendiam almoço para comprar a janta. Pessoal tinha que se alavancar muito, porque no day trade você tem que se alavancar para você conseguir ganhar um dinheirinho, né? Se você for pegar a variação ali, o ganho que você tem no day trade, não dá menos do que a poupança, essa necessidade natural de uma alavancagem que faz a maior parte das pessoas quebrarem. E depois começaram a vir algumas confirmações para mim. Primeiro que a gente fez uma pesquisa interna lá na XP mostrando que a maioria das pessoas que operavam day trade quebravam, não viviam um ano no mercado. Depois teve a pesquisa da FGV, primeira pesquisa mostrando que 95% das pessoas que faziam day trade perdiam todas suas economias, né? E pouquíssimas pessoas que ganhavam em média R$160 por dia. E aí eu comecei a ficar muito incomodado com aquilo, porque eu queria só falar sobre opções. Inclusive eu criei o primeiro relatório lá da XP junto com a Infomoney de recomendações, que foi só no mercado de opções. Só que eu ainda tinha a obrigatoriedade de estar tocando sala ao vivo, falando de day trade. Era uma parada ali que eu já não acreditava mais. Eu ficava muito incomodado de estar ensinando uma coisa que, primeiro, eu não fazia, né? Porque a gente tinha que operar conta demo, enfim, não fazia as operações, me sentia muito mal de não estar operando, né? E ensinando uma coisa em que a maioria das pessoas iam quebrar. E quem conseguisse ter êxito não ia ganhar quase nada no mercado financeiro, ia ter muito mais estresse do que ganho. E aquilo começou a me incomodar, eu comecei a ficar incomodado, eu ia trabalhar ali sem aquela vontade, né? Porque eu tinha que fazer uma coisa que eu já não estava mais acreditando. Comecei a entrar num conflito ali interno, né? Uma crise de identidade. Eu falei, caramba, eu estou no melhor momento profissional da minha vida. Ali em 2018 para 2019 estava ganhando bem, morando na melhor região de São Paulo, né? Já estava nesse processo aí, já de liberdade, de ter uma liberdade financeira, e só que eu estava fazendo uma coisa que eu não acreditava. Então, no início de 2019, eu cheguei para o meu chefe e pedi demissão. E foi assim um momento muito tenso, né? Porque você não sabe o que vai acontecer depois. Só que eu tinha muito claro, cara, eu quero ensinar, mostrar às pessoas o que eu acredito, o que dá certo, o que dá resultado, o que eu faço para mim, né, o que eu sempre fiz para mim que me deu resultado, e que eu acredito que a maior parte das pessoas podem ter resultados com isso também. E aí eu saí da XP, criei o Opções e Oportunidades, né, que é minha área de recomendações,
E aí as coisas começaram a se confirmar cada vez mais. Essa outra pesquisa da FGV mostrando que 99% de 98 mil day traders entrevistados, 99% perdia dinheiro e menos de 1% ganhava, em média, R$160 por dia. Então, isso daí confirmou a minha suspeita e aí eu foquei somente no mercado de opções, nas estratégias de renda recorrente. Tanto é que tem gente que está desde o início lá do Opções e Oportunidades comigo até agora, consegue ter essa renda recorrente. São estratégias simples que são eficientes, comprovadas pelo Goldman Sachs, por estudos no INSPER, enfim. E são estratégias que dão esse resultado, né? E eu vi essas pessoas comigo ali tendo esses resultados consistentes, sobrevivendo no mercado, e aquilo ali foi uma grande realização que eu tive, porque eu sempre fiquei me questionando, caramba, como é que eu consigo mostrar para as pessoas como elas podem ganhar dinheiro com o mercado financeiro? Eu não entendia muito bem por que as pessoas sumiam no meio do caminho, né? Quem começou lá atrás comigo não durava um ano no mercado, um ano e pouquinho, e era expulso do mercado. E aí eu comecei a perceber isso daí, entender que minha missão ela estava sendo realizada de fato. E isso daí para mim é minha maior realização, né? De conseguir mostrar para as pessoas que elas podem ganhar dinheiro de maneira simples, eficiente, sem cometer loucura, sempre trabalhando com eficiência do capital, buscando o melhor retorno com o menor risco possível, tá? Então conseguindo ter essa consistência, várias pessoas conseguindo ter liberdade financeira. Eu conversei com um aluno, né, recentemente, ele falando que largou a profissão de piloto de avião, agora ele conseguiu viver de mercado. Então isso é muito gratificante, de estar construindo, digamos assim, um legado. Eu tenho cada vez mais certeza que eu tomei a decisão correta, né, de estar saindo ali da corretora, que foi muito importante para o meu crescimento. Eu cresci muito lá dentro, eu aprendi muito lá dentro com várias pessoas, boas pessoas que eu conheci aí nessa jornada, e eu sou eternamente grato às pessoas que eu aprendi, às pessoas que me deram a oportunidade e, claro, aos meus professores, porque sem o conhecimento, a oportunidade se aparece. Se você não tem o conhecimento, ela passa. E meus professores ao longo da minha vida, eles foram fundamentais para que eu pudesse aproveitar todas as oportunidades que me apareceram aí no meio do caminho. Então, minha missão é essa, fazer com que as pessoas consigam ter essas oportunidades aproveitadas com o conhecimento. Então, esse é o meu maior foco. Essa minha maior missão, conseguir transformar o maior número de vidas possíveis, né? A gente sabe que a educação financeira no país ela é muito defasada, ela é muito precária. Por muito tempo eu acreditei que a dificuldade financeira que tinha passado lá atrás com meus pais foi por causa de educação financeira, né? Inclusive falei já isso diversas vezes, só que na verdade não foi. E eu acho que vale a pena até fazer um parênteses aqui para falar sobre isso, né? Porque recentemente meus pais vieram passar o Natal aqui em casa e minha mãe ela falou assim: eu vou te falar uma coisa que eu nunca te falei sobre quando a gente passou essa dificuldade financeira, né? Na época, o meu avô ele tinha acabado de falecer. E a minha avó, ela ficou muito doente, né? Ela teve leucemia e minha mãe era a única pessoa que tinha ali para cuidar dela. Então ela trouxe minha avó para Natal, só que minha avó estava no processo de transição de plano de saúde. Então o que aconteceu? Começou a ter enormes gastos para que minha avó ela conseguisse ter um tratamento ali decente, né? Estourou todos os cartões do meu pai e da minha mãe. E para piorar, meu pai tinha feito uma cirurgia bariátrica que deu errado. Ele teve princípio lá de infecção generalizada, ele ficou no hospital, eu acho que por mais de 6 meses, tomando a alimentação por aqui, e minha mãe tendo que cuidar do meu pai, da minha avó que estava doente, da gente que a gente era criança, e com todos os cartões de crédito estourados por causa desses tratamentos médicos, né? Então só fui saber disso depois de
depois que eu cresci, né, recentemente, vários anos depois, e que a gente passou uma grande dificuldade financeira por isso daí. Não pela educação financeira que eu acreditava, que meus pais tinham vacilado ali, né, digamos assim, com o controle das finanças. Mas assim, também sou muito grato, né, aos meus pais por tudo que eles fizeram por mim, até porque, por mais que eles estivessem na dificuldade financeira que fosse, eles me garantiram a melhor educação possível que eu podia ter. Então assim, eu acho que nada mais justo também do que eu me sinto na obrigação, né, de poder passar o meu conhecimento, aquilo que eu aprendi, aquilo que transformou a minha vida para as pessoas também. Então essa é a minha maior missão e essa é um pouquinho da minha história aí de vida e do mercado financeiro. Eu espero que vocês tenham gostado. Se tiver gostado, deixa o like, deixa no comentário aqui como é que você começou também no mercado financeiro, se você gostou do vídeo, conhecendo um pouquinho mais da minha história, e a gente se vê em breve. Um grande abraço, tchau, tchau. E não se esquece também de se inscrever no canal. Clica aqui embaixo, se inscreve, clica no sininho, vem receber os conteúdos, vem aprender aí comigo, vamos crescer e evoluir juntos. Então é isso, grande abraço, ficamos por aqui, tchau, tchau.